Agora a gente tem um corolário bem interessante aí, pessoal, que diz o seguinte. Vamos primeiro item por item. O primeiro item diz o seguinte. Dados dois triângulos, então eu tenho um triângulo ABC e tenho outro triângulo EFG, tá? E eu tenho que o ângulo A e o ângulo F são congruentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo F. E tenho que o ângulo B é igual ao ângulo G. Tá? Então, também são congruentes. Eu quero provar, então, que o ângulo C é congruente ao ângulo E. Tá bom? Bom, esse aqui é um triângulo, não é? Então, a soma dos ângulos internos dele é 180 pelo teorema. Então, quer dizer que se eu faço o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, isso tem que dar 180. Tá? 180 graus. Bom, o triângulo EFG também é um triângulo, então a soma dos ângulos internos dele também dá 180. Então, se eu fizer o ângulo E mais o ângulo F mais o ângulo G, isso também dá 180. Tá bom? Muito bem. Bom, o que a gente sabe aí? Que o ângulo A e o ângulo F são iguais. Bom, qual que é a ideia primeiro? Veja só, então eu tenho duas equações aí, né? O que acontece se eu pego essa e subtraio essa? Desse lado aqui vai dar zero, tá? Então, subtraindo, né? Subtraindo uma da outra, o que a gente chega? A gente chega com o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C menos o ângulo E menos o ângulo F menos o ângulo G é zero, tá? Eu subtraí aqui dos dois lados, tá? Então, subtraindo uma da outra, a gente chega nessa equação. Bom, o que a gente sabe? Que o ângulo A é igual ao ângulo F. Então, A e F aqui, então um cancela o outro, porque esse está com um sinal positivo e esse está com um sinal negativo, e um é igual ao outro. Sabemos também que o ângulo B é igual ao ângulo G. Então, o B aqui e o G estão com sinais opostos, então um vai cancelar o outro. Tá? Então, no final, a gente chega aqui com C menos o ângulo E igual a zero. Bom, passando o E para o outro lado, a gente chega que C é igual a E, como a gente queria. Tá? Porque a soma dos ângulos internos é fixa, né? 180. Então, se eu tenho que dois ângulos já são congruentes, o terceiro também tem que ser congruente. Tá? Muito bem. Então, isso garante que o ângulo C é igual ao ângulo E. Muito bem. Esse, então, é o item A. Vamos agora para o item B. Então, o que diz o item B? O item B diz que os ângulos agudos de um triângulo retângulo, são complementares, né? Ou seja, a soma deles dá 90 graus. Vamos ver por quê. Veja só. Então, eu estou aqui com um triângulo retângulo, tá? Sei lá, ABC. Então, sei que ele é retângulo, então o ângulo B mede 90 graus. Beleza? Sabemos que os outros são agudos, né? Porque a gente já provou isso, que se eu tenho um triângulo retângulo, pelo teorema do ângulo externo, então os outros dois ângulos têm que ser agudos, né? Tem que ser menor que 90. Tá. Então, o que a gente sabe? Como é um triângulo, então o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar 180. Né? Mas a gente já sabe que o B é 90. Então tem que o ângulo A mais 90 mais C é 180. Bom, esse 90 eu posso passar para cá subtraindo. Então tem que o ângulo A mais o ângulo C é 90 graus. Né? 180 menos 90 dá 90. Então quer dizer que a soma dos ângulos A e C, os ângulos agudos de um triângulo retângulo, é 90 graus. Mas o que isso significa? Significa que A e C são complementares. Né? A gente fala que dois ângulos são complementares quando um somado com o outro dá 90 graus. Então, todo triângulo retângulo, os outros dois ângulos que são agudos são complementares. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Bem simplesinha, né? Muito bem. E agora, o último item, ele diz o seguinte. Em todo triângulo, a medida de um ângulo... Olha só que interessante esse item C.
que a gente viu lá no teorema do ângulo externo? A gente viu que se eu tenho um ângulo externo, esse ângulo externo ele é maior que qualquer um dos outros dois ângulos não adjacentes. Esse item C aqui, ele está falando o seguinte, ele está falando que aquele ângulo externo, ele vai ser exatamente igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Olha só, legal. Né? Ele não é só maior, ele é exatamente a soma dos outros dois ângulos. Tá? Então, se eu tenho um triângulo aqui qualquer, né, sei lá, ABC, aí eu faço extensão aqui, né? E aí eu tenho o ângulo aqui externo, sei lá, escolher um ponto B aqui. Então esse ângulo externo aqui, ele vai ser igual a soma deste com este. É isso que a gente quer provar, tá? Vamos ver como que a gente pode provar isso. Bom, então tem um triângulo, né? D, eu vou considerar D um ponto sobre a reta BC, como eu desenhei ali mesmo, de tal forma que o B está entre D e C. Então, o DBA é um ângulo externo, que é esse aqui, tá? É o triângulo. Pelo teorema anterior, a gente sabe que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C somam 180, né? Porque são os ângulos internos de um triângulo. Como o D pertence à reta BC, então o ângulo B mais o ângulo... O que a gente sabe também? A gente sabe que tudo isso aqui é um par linear, né? A soma dos dois aqui dá 180 porque o D está na mesma reta. Não parece aqui porque eu não desenhei uma reta legal, mas estão na mesma reta, tá? Então, eu vou ter que DBA mais o ângulo B vão dar 180 também. Então a gente já tem essas duas coisas, tá? Então, o que acontece aqui? O que eu posso fazer? Como essas duas... isso é 180, essa soma é 180 e essa soma é 180, então quer dizer que essas duas coisas são iguais, né? Então, daqui dessas duas, a gente tira que o ângulo A mais B mais C é igual ao DBA mais o ângulo B. Bom, tem B dos dois lados, eu posso subtrair o B dos dois lados, tá? Então, eu vou ficar que o DBA, que é o ângulo externo, é igual à soma do ângulo A mais o ângulo C, como a gente queria.